Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? O tema desse vídeo é disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Eu estou numa sequência de vídeos difíceis, digamos assim. E disciplina na igreja, ou disciplina de modo geral, poderia ser tratada de diversas formas diferentes, tá certo? E disciplina significa ou um castigo ou uma repreensão, como a gente castiga um filho, por exemplo, disciplina um filho quando ele comete algo errado e a gente quer fazer com que o filho retorne ao caminho certo. Ou disciplinas espirituais, por exemplo, quando a gente castiga o nosso próprio corpo, crucificando o nosso corpo, matando o nosso corpo, né? A questão de ter disciplina, o ser disciplinado, responsável ou constante, digamos assim, né? Então, a gente não tem como estudar sobre disciplina ou ver sobre disciplina na igreja sem vermos de onde é que isso surgiu. E, na verdade, a igreja herda, digamos assim, esse conceito de disciplina do judaísmo. Então, como era a disciplina na lei mosaica? O primeiro texto que eu trago para a nossa reflexão hoje está lá em Deuteronômio 19:15, que fala justamente sobre a disciplina na lei mosaica. Na verdade, um detalhe a respeito da disciplina. Vamos lá, Deuteronômio 19:15 diz o seguinte: uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Então perceba que antes mesmo da gente chegar na fase da disciplina, a gente precisa ter muito claro que o comportamento de determinada pessoa é uma transgressão. É um pecado, tá certo? É um pecado não contra a minha vontade ou contra a minha opinião, mas contra a palavra de Deus. E aí, na hora de confrontar essa pessoa, a lei mosaica trazia naquele contexto, no contexto do judaísmo, no contexto do Antigo Testamento, essa disposição de que você não tinha como trazer uma acusação a uma pessoa de estar transgredindo a lei sem que tivesse 2 ou 3 testemunhas. Tá certo? Não podia ser uma única testemunha, não podia ser somente a minha palavra contra a da pessoa, digamos assim. Então, esse conceito e essa lógica a igreja herda também com relação à sua disciplina, tá certo? E a disciplina é algo difícil de vermos, termos ou fazermos hoje em dia. Não porque não seja preciso, é óbvio que é preciso, muito pelo contrário, né? Mas porque a disciplina ela é algo bíblico, tá certo? E deve ser exercida na palavra e pela palavra. Não há que se falar em disciplina bíblica ou disciplina eclesiástica que fuja dos parâmetros que a própria palavra de Deus nos ensina, tá certo? A maneira de exercermos a disciplina, os detalhes, digamos assim, tem que estar na palavra de Deus, tem que refletir a palavra de Deus. Mas vamos lá para o segundo texto de hoje, 2 Timóteo 3:16. É um texto que é bem conhecido. Vamos lá. 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Continuando no verso 17, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então perceba que no verso 16 diz que a escritura é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, é por meio da palavra de Deus que nós exercemos a disciplina bíblica, tá certo? E existem diversas razões por que a disciplina bíblica não tem sido realizada, infelizmente, em nossos dias, em nosso meio. Em primeiro lugar, me perdoem a franqueza, mas é uma geração mimizenta a nossa, tá certo? Uma geração que não aceita correção, não aceita repreensão, não aceita disciplina, tá certo? Então, um terceiro texto que nós vamos ver ainda está nesse mesmo contexto de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, tá certo? 1 Timóteo 4, de 1 a 3, diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Então perceba que Paulo, falando a Timóteo, fala que nos últimos tempos as pessoas são
não vão dar ouvidos à sã doutrina, vão dar ouvido a qualquer outra coisa, especialmente aquelas coisas que se dizem religiosas, mas que pregam mentiras, tá certo? Também tem um segundo texto a esse respeito, está em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Só um parênteses, isso já dá a tona do que a gente vai ver mais à frente. Continuando o verso 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Então perceba aqui, né? Essa geração que nós vivemos é uma geração que não aceita ser disciplinado, não aceita ser corrigido, não aceita que lhe apontem seus erros, que lhe digam que estão errados. Eles só querem ouvir, não, tá tudo bem, tá isso mesmo, não tem problema nenhum, pode fazer o que você está fazendo, tá certo? Em segundo lugar, além de uma geração mimizenta, né, uma geração que tem problema com a questão da autoridade, e aqui é um problema duplo. Tá certo? Por quê? Porque nós idolatramos aquela pessoa, as pessoas de imposição de autoridade, digamos assim, né? O que acaba gerando abuso e subserviência por parte das ovelhas, ou o contrário, vai para o outro extremo. A gente é muito tendencioso a viver de extremos, né? Então, ou a gente idolatra as autoridades, ou a gente despreza as autoridades, que é o segundo ponto, né? Passando a não mais reconhecer a sua existência, o seu caráter bíblico e a sua necessidade, tá certo? Mas ainda tem uma terceira questão, que é a questão da liderança fraca, ou seja, uma razão porque a disciplina bíblica não tem sido realizada é por uma liderança fraca, que por algumas vezes tem medo, digamos assim, entre aspas, né, da disciplina bíblica, que requer compromisso com Deus, com sua palavra e com o corpo, que é a igreja, né? E requer coragem. Não é fácil você disciplinar alguém, não é fácil você exortar alguém. A gente precisa fazer isso biblicamente em amor, mas requer coragem, tá certo? E as razões por que essa liderança fraca, digamos assim, não exerce a disciplina bíblica, podem ser as mais diversas. Por exemplo, razões financeiras. A pessoa depende daquilo ali para viver, depende daquilo ali, vírgula, né? É Deus que sustenta, mas o salário do pastor é pago pelas contribuições que a igreja dá, que as pessoas dão na igreja. Então, às vezes, talvez o pastor tenha medo de perder o dízimo e a oferta daquela ovelha que ele precisou disciplinar, tá certo? Pode ser também apego emocional. A pessoa é amiga, o pessoal daquele irmão, daquela irmã que está em pecado, e aí simplesmente não tem coragem de chegar para disciplinar. Ou alguma coisa do gênero, tipo misericórdia demais, não, um bichinho tal, e vai tendo paciência. Ou então diz o famoso, não julguei, você não pode julgar o irmão. Tá certo? Então são muitas as razões. Incredulidade também, às vezes a pessoa não crê na disciplina bíblica, não crê na palavra de Deus no tocante a esse assunto. Tá certo? Mas há muitos cenários em que a disciplina bíblica é necessária. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, pecados privados. Mateus 18, de 15 a 20. Mateus 18, de 15 a 20, diz o seguinte, olha só. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, perceba o caráter privado daquele pecado. Todo pecado afeta o reino, todo pecado afeta o corpo, mas há pecados cujas repercussões são mantidas num contexto mais privativo.
tá certo? Não é todo mundo que fica sabendo, é só uma outra pessoa. Então, se você está sabendo que seu irmão pecou, em vez de você fofocar a respeito do irmão, em vez de você falar mal do irmão, ou sei lá o que, chegue junto do irmão e exorte ele em amor, de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Mas olha o que o texto continua dizendo. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Perceba aqui que a gente vai voltar a esse assunto mais à frente. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada, que é a referência lá do Deuteronômio, a lei mosaica, tá certo? Como a gente viu. Continuando, contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Ou seja, e olha só, perceba que trata-o como pagão ou publicano. Eu já ouvi pessoas interpretarem errado esse texto, dizendo, não, como é que a gente trata um pecador, um publicano? A gente vai pregar para eles, a gente vai tratar assim, assado. Gente, eu não estou dizendo aqui que a gente não vai deixar de pregar para essa pessoa, não. Mas como é que o judeu, e principalmente de acordo com a lei mosaica, a cultura da época, para a qual a audiência para a qual Jesus falou, como é que eles tratavam o pagão ou o publicano? O judeu não tinha nenhuma espécie de relacionamento com o pagão publicano. Ele não frequentava a sua casa, não se alimentava com ele. Às vezes atravessava o outro lado da rua para não lidar com o pagão e publicano. É um tipo... como é que eu posso dizer? Você tratar de maneira pública um pecado que originalmente era privado, mas foi escalando até o conhecimento se tornar público. Tá certo? Então, se a pessoa age como descrédulo, como descrente... tem que ser tratada como tal. Você não pode tratar uma pessoa que se diz irmã e age como descrédulo, como se irmão fosse. A gente vai voltar a esse assunto mais à frente, tá certo? Mas vamos lá. Em segundo lugar, a gente falou aqui em primeiro lugar da questão dos pecados privados. Em segundo lugar, pecados públicos. Como é que a gente lida com pecados que já são públicos e notórios? Tá certo? Não é um pecado que estava lá escondido, não. É um pecado que já nasceu público ou se tornou público de maneira que não tem mais como trazer de uma maneira privativa. Essa correção que a gente viu aqui em Mateus 18. Tá certo? Nesse sentido, a gente tem um texto bem conhecido de 1 Coríntios 5. Vamos lá, 1 Coríntios 5, de 1 a 13, diz assim... De toda parte se ouvem comentários de que há impureza, perceba que de toda parte, então se tornou público e notório, de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Aqui era o pecado em particular daquele cidadão, né? Mas pode ser qualquer um. E ainda estáis cheios de arrogância, não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude. Olha só o que as pessoas deviam fazer. Repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui um outro aspecto a respeito da disciplina bíblica, mas vamos falar mais à frente sobre isso. Continuando, esse vosso orgulho não é bom. Então Paulo está dizendo que a tolerância para com o pecado público e notório daquela pessoa em Corinto era arrogância, era orgulho das pessoas da igreja, que se achavam super espirituais, excessivamente misericordiosos. Por isso que eu falei da questão de muitos pastores serem fracos nesse sentido, de terem medo de exortar e disciplinar biblicamente por se acharem muito misericordiosos. E isso não é misericórdia, isso é arrogância, isso é orgulho, tá certo? Paulo continua, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Aí olha só essa última parte, como é forte. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis, olha só,
com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, ou frequentador de igreja, ou religioso, ou esquentador de banco, ou que louve no ministério de louvor, até prega a palavra de Deus no púlpito, se for o caso, mas que tem esse tipo de comportamento. Ou seja, verso 11... afirmando-se irmão for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Então, meu irmão, o problema não é pecar uma vez e cair, se arrepender e se levantar, não, meu irmão. A pessoa assim, ela vive na prática do pecado. Ela não acha que o seu comportamento é errado. Ela, às vezes, se orgulha do seu comportamento. Lembrando aqui do vídeo que eu falei na semana passada sobre Deus odiar o orgulho. Tá certo? Então, pessoas assim que eu chamo de transovelha, ou ovelha trans, digamos assim, que não é ovelha, acha às vezes que é ovelha, mas não é ovelha, tá certo? É pessoas que a gente tem que expulsar do nosso meio, a gente vai ver mais à frente a necessidade disso, né? O objetivo disso, a finalidade disso, tá certo? Mas a gente falou de pecados privados, pecados públicos, mas em terceiro lugar, uma situação tal, se ou quem, ou quando quem peca é o pastor, como é que a gente lida com essa situação? E aí a gente vai lá para o texto de 1 Timóteo 5, 19 a 21. 1 Timóteo 5, 19 a 21 diz assim: não aceites acusação contra um presbítero ou pastor, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Então aqui ele vai além da lei mosaica, que requeria 2 testemunhas. Aqui é 3 ou 4. Quanto aos que vivem na prática do pecado, lembrando que aqui ele está falando de presbíteros, pastores, bispos, líderes, repreende-os na presença de todos. Então aqui é um tratamento público. Não pode ser um pecado que seja tratado apenas na individualidade, no privativo. Aí aqui continuando o versículo, né? Para que os outros, ou seja, os outros líderes ou os outros restantes do corpo da igreja local, de igual maneira se encham de temor. Então é o exemplo do tratamento que é dado, né? Verso 21, eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Tá certo? Então a gente viu como é que a disciplina é necessária em casos de pecado privado, ou como ela é tratada, né? Pecados que são públicos, ou quando o pecador em particular é um pastor, uma liderança da igreja. Mas chegando no final do vídeo, a gente vai ver a finalidade, os propósitos ou os objetivos da disciplina bíblica. Porque o objetivo bíblico, o objetivo da disciplina bíblica, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não é para expulsar a pessoa simplesmente por ela ser má, digamos assim. Isso não existe. Não é para humilhar a pessoa, não é para maltratar a pessoa. Não se trata disso, tá certo? Em primeiro lugar, a primeira finalidade, o objetivo, o propósito da disciplina bíblica é a própria obediência à palavra de Deus. A gente acabou de ver isso no texto de 1 Timóteo 5, 21. 1 Timóteo 5, 21 diz justamente isso, né? Que sejam fiéis à palavra de Deus. Tá certo? Vamos abrir de novo. 1 Timóteo 5, 21. Procures obedecer todas essas instruções, sem parcialidade, todas essas instruções. Então a obediência à palavra de Deus é a primeira finalidade, o primeiro objetivo, tá certo? Mas aí a segunda finalidade é visando o arrependimento ou conversão do nosso irmão, daquela pessoa, né? Para ganharmos o nosso irmão, que é o que diz a palavra de Deus. Mateus 18:15, a gente já falou sobre isso. 1 Coríntios 5:5, também nós já falamos sobre isso. E aí há um terceiro texto que eu queria ler com vocês. Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5... Tiago 5, 19 e 20 diz assim: queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, ou seja, quem pecou e vem um irmão exortar ou trazer disciplina, olha só o que diz aqui, verso 20. Lembrai-vos disso, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados.
Se nós não exortamos o nosso irmão, se nós não disciplinamos o nosso irmão, nós negamos a ele o remédio que talvez seja o único remédio que vai levá-lo a se arrepender de seus pecados e se converter. Então talvez nós estejamos achando que estejamos sendo misericordiosos, digamos assim, entre aspas, né? Ao não disciplinar nosso irmão, ao não exortar nosso irmão, na verdade a gente está colaborando para ele ir para o inferno. Pense nisso, tá certo? Então a gente viu aqui, em primeiro lugar, a finalidade, a obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, visando o arrependimento, a conversão do nosso irmão, visando ganhar o nosso irmão, perdão. Mas em terceiro lugar, visando a proteção do corpo. A gente viu isso em 1 Timóteo 5 e 20. 1 Timóteo 5 e 20, a questão do exemplo, tá certo? Verso 20, quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, olha a questão do exemplo, de igual maneira se encham de temor, para que ele não veja aquilo como um comportamento correto e vá e faça igual. Não, pelo contrário, para que ele tenha medo da repreensão, medo da disciplina, uma disciplina que não é só nossa, é da palavra de Deus e do próprio Deus, tá certo? Então, para proteger o corpo. Nós, quando exercemos a disciplina bíblica, nós obedecemos a palavra de Deus, nós visamos ou buscamos a correção, a conversão do nosso irmão que está em pecado e que outras pessoas, se nós estivermos nessa situação, também têm a liberdade e a autoridade de fazer isso com relação a nós, meus irmãos. Porque ninguém tá imune a cair, tá certo? E em terceiro e último lugar, para a proteção do corpo. Você não tem como justificar perante a palavra de Deus, perante o próprio Deus, que você vai estar protegendo, entre aspas, uma ovelha em detrimento de todas as 99, nesse caso aqui, tá certo, meu irmão? Não é aqui é evangelismo, eu citei a questão das ovelhas, 1 é 99 da parábola de Jesus, mas aqui é a questão de proteger o corpo, a integridade do corpo, tá certo? E aí eu termino com um texto, uma citação bem conhecida de um poeta francês chamado Victor Hugo. Victor Hugo disse o seguinte: quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Tá certo? Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Então nós vimos, meus irmãos, que a disciplina bíblica é necessária, amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude, a mim e a você, a exercermos essa disciplina bíblica conforme a palavra de Deus, na palavra de Deus, tá certo? E que Deus possa ter liberdade de agir também para nos disciplinar através da vida dos nossos irmãos, se for o caso. Amém? Deus nos abençoe.